Bora para mais uma análise aqui e vamos ver quais informações a gente tem aqui a nosso favor. Então, primeiramente, a gente vai analisar o gap. Então, analisamos o gap e a gente vai ver que essa vela aqui, ó, ela não terminou aqui em cima, ela terminou um pouquinho mais abaixo por conta aqui nosso indicador. O indicador mostra o gap, ou seja, ele já marca a linha para a gente só tem que fazer essa pequena correção. Então a gente fez essa pequena correção, a gente vai ver o que? A gente vai ver se essa velinha aqui, vermelha, ela faz conexão com algum lote vendedor. E como a gente vai saber se ela faz conexão com o lote vendedor? A gente olha para trás, olhou, e qual que é o primeiro lote de venda que entrou? Foi esse daqui. Então essa vela, ela entrou para o lote de venda, ou seja, rompeu para baixo, ela tem força vendedora. Então, se ela tem força vendedora, a gente pode fazer uma operação de venda. Mas o que, que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar a próxima vela confirmar abaixo da nossa região. Então, o que, que ela fez aqui? Ela fez um travamento. Travamento no nosso lote é muito forte, uma leitura muito forte. Então, ela faz conexão com a força vendedora, ela faz um travamento. Então, a gente tem a leitura de jogar o mercado para baixo. Se você viu as primeiras aulas, no caso é a primeira aula que seria conexão com lote, com sua conexão com lote e travamento, a gente poderia sim pegar essa leitura para venda. Porém, de acordo com as próximas aulas, você iria diminuir os losses. Por exemplo, fez aqui um travamento de pavio, pavio com o corpo. Se ela fez isso, pavio com o corpo, é um tipo de transferência, transferência de reversão, porque essa vela aqui, ó, ela serve sim como uma transferência, porque ela é uma order block, ela seria a última vela do lote. Então, temos a primeira vela do lote e a última vela do lote. Então, a gente pode sim utilizar essa velinha aqui, o pavio dessa vela, como transferência de reversão. E sempre que o pavio dessa vela toca aqui com um pavio ou o corpo, aqui o corpo do fechamento ou o pavio do fechamento tocar aqui com o pavio da abertura, a gente pode pegar sim uma leitura de transferência de reversão. Então, se você quiser saber mais informações sobre tudo aqui, sobre como analisar certinho, é só entrar no meu curso que está apenas R$ 37. Então, bora lá. Só me chamar no WhatsApp que eu te respondo lá. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Deixa eu demarcar o gap de novo, que eu apaguei. Então, a gente tem aqui. Então, qual leitura que a gente vai ter que olhar também? A gente poderia sim fazer essa venda pela primeira aula, que seria a conexão, o travamento, certo? Essa seria a primeira aula, você poderia sim pegar a nossa operação de venda. Então, conforme você for assistindo as próximas aulas, você vai conseguir diminuir o loss, porque ó, fez uma transferência aqui, certo? Fez a transferência, só que você viu a próxima aula. A próxima aula falou o quê? Que quando tem aqui, ó, pavios simétricos, é uma retirada de pavio, ou seja, esses dois pavios aqui não existe mais, ó, como se fossem esses dois pavios aqui, ó, não existissem. E se esse pavio não existe, esse daqui não fez transferência com nada, ela só travou. Então, ó, a gente já tem uma leitura que a transferência é inválida quando ela faz aqui a retirada de pavio. Então, a gente teria uma leitura de put, por causa que fez conexão, fez o travamento e fez uma transferência, só que a primeira análise contra foi que essa transferência não era válida, porque ela fez essa retirada de pavio. O que mais que eu vou analisar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu reorganizar aqui o gráfico. Ó, agora a gente vai analisar aqui a parte de baixo. Então, se esse pavio aqui ela não consegue fazer a pressão de baixa, o que será a pressão de baixa? Seria quando esse pavio da vela de confirmação, o pavio aqui de baixo, consegue fazer uma superação de pavio. O que será uma superação de pavio? Deixou um pavio maior referente ao pavio da vela anterior. Aí sim será uma pressão de baixa, a gente poderia pegar muito mais forte a nossa operação de venda. Porém, ela não fez uma pressão de baixa. Pelo contrário, ela não fez pressão. Isso aqui é uma pressão de alta, na verdade. O posicionamento melhor, o posicionamento maior do gráfico aqui, é a pressão de alta e não a pressão de baixa, ó, porque ela não fez um paviozinho maior aqui. Então, a gente não tem uma leitura de fazer uma venda aqui, porque a pressão é um dos maiores indicativos que o gráfico vai tomar essa direção. O mercado tá caguetando que ele quer tomar essa direção. Então vamos lá para mais análise aqui, vamos ver. Então vamos ver se o mercado tem liquidez para compra e tem liquidez para venda. Como a gente quer operar vendido, a gente tem que ver pelo menos se o mercado deixou uma liquidez de venda
para ser trabalhada no futuro. Então, como a gente vai analisar isso? A gente vai olhar para trás, olhou, vamos analisar primeiro o primeiro pavio aqui do fechamento da vela de venda. Então, a primeira vela vermelha que a gente identificou foi essa daqui. Se a gente marcar para frente, é uma liquidez de venda para ser buscada. Só que se a gente analisar um pouquinho mais para trás, temos o que? Essa daqui não deixou pavio, na verdade deixou sim, ó, porque ela terminou com gap. Então ela deixou pavio, só que assim, ó, quando deixa pavio assim, deixou pavio, certo? Deixou pavio, só que ele já foi trabalhado. Por que ele já foi trabalhado? Porque esse pavio, essa liquidez, ela já foi rompida com o corpo. E se já foi rompida com o corpo, essa liquidez aqui já foi trabalhada e ela não vai interferir mais aqui no futuro. Aqui a gente também tem uma liquidez de venda, só que ela já foi trabalhada porque o corpo dessa velinha aqui já conseguiu romper essa liquidez. Então, a próxima vela aqui foi essa daqui. A gente vai ter que analisar e puxar lá para frente. Se a gente puxar lá para frente, a gente descobre que essa vela e essa vela fez uma desinstalação. O que seria uma desinstalação? Seria uma retirada de pavio. Ou seja, esses dois pavios aqui, esses dois pavios não existe mais. É como se fosse, ó, ele não existe mais. Então, a gente não tem mais liquidez de venda. Ó, no caso, teria feito o gap, ó, e o pavio seria um pouquinho maior. Só que não existe mais, porque ele já fez a retirada aqui de pavio. Se não tem mais liquidez de venda, não tem motivo de a gente fazer essa operação de venda. Então, toda análise, qualquer análise que for fazer, por exemplo, se for uma análise de venda, tem que ter liquidez para ser buscada, porque se não tiver liquidez para ser buscada, ela não vai fazer essa velinha vermelha que você pretende. Que mais que a análise ficou ruim? Ela não faz a pressão de baixa. Então, se ela não fizer uma pressão de baixa, já não tem liquidez para venda, a gente não pode operar para venda. Também muito menos para compra, porque essa vela já faz conexão com a venda, já faz aqui o travamento no domínio, então a gente não poderia operar nem para compra e nem para venda. Então, vamos analisar mais coisas aqui. A gente tem, liquidez para compra? Vamos ver. A gente tem aqui qual é o pavio de compra no fechamento aqui que a gente tem. A gente tem esse pavio e a gente tem esse pavio. Porém, esse pavio aqui, essa liquidez de compra, ela já foi trabalhada. O que seria isso? Ela já foi totalmente mitigada porque ela já foi rompida. Quando rompe, essa liquidez aqui não vai funcionar mais no futuro. Ela já foi trabalhada. Então, o que sobrou foi essa liquidez de compra. Então, o mercado tem sim força de jogar o mercado para cima, exatamente por isso, porque ela já não tem força de venda, porque já essa liquidez aqui já foi trabalhada, que fez uma retirada de pavio. E retirada de pavio é uma desinstalação. Desinstalação é como se fosse esses dois pavios aqui não existissem mais. Então, se não tem liquidez para venda, que mais? Não fiz uma pressão de baixa. Ó, não fez uma pressãozinha de baixa. A pressão de baixa é um dos melhores cenários para você operar a favor aqui do seu mercado. Ou seja, se ele faz conexão, ó, vamos aqui dar o exemplo para fazer uma operação bem assertiva, que seria fazer a conexão, fazer aqui, ó, fez o travamento com o gap, que mais? Fez uma pressão de venda. Teria, se tivesse liquidez para venda aqui, seria ótimo. Se não tivesse liquidez para compra, seria melhor ainda. E se tivesse feito uma transferência também, mas no caso não fez, porque aqui, ó, esse pavio, fez o, como fala? O corpo dessa vela ficou simétrico nesse pavio, porém, se a gente olhar para trás, esse pavio ele já foi desinstalado, ou seja, já foi retirado esse pavio. Esse pavio aqui não existe mais. Então ele teria feito uma transferência de reversão, só que ela não fez, é uma transferência de reversão falsa devido aqui à retirada de pavio. Então essa análise ficou bem fraca por esses motivos. Fez conexão, fez travamento, fez uma transferência falsa, então a gente não opera, não fez uma pressão de venda, não tem liquidez para venda, tem liquidez para compra, então essa velinha aqui poderia muito bem subir. Então, se você quiser ter mais informações como essa, é só você entrar no meu curso que está apenas R$ 37, que eu vou aumentar com o tempo. Então, espero que tenha ajudado e bora para a próxima aula. Acho que deu para ter um entendimento aqui bem legal, que nas próximas aulas eu vou fazer mais correções. E acho que desse jeito aqui é um jeito bem melhor de ensinar, em vez de explicar. Na verdade tem os dois tipos. O meu canal tem explicando
aqui em formas de desenho. E agora eu vou dar uma atenção a mais em explicar aqui no próprio gráfico, porque tem muita pessoa aqui, o pessoal tá falando para eu fazer aqui no próprio gráfico. Então, bora para a próxima aula.